Socorro, e como você avalia a gestão de Fátima em relação à educação e à classe trabalhadora? Eu acho que não é diferente dos outros governos, não, sabe? Que já passaram no Rio Grande do Norte, não. Não tem diferença. Porque as escolas desabando. Olha, eu sou professora. No caso da Fátima. Foi dirigente sindical, inclusive do nosso sindicato. A pauta de luta da educação não muda. Vem se arrastando. A estrutura, valorização, né? Estrutura de escola, valorização do profissional, a questão do cumprimento das leis, fardamento de estudante, merenda, tudo não muda. E a gente luta hoje a mesma coisa. Com a governadora, tem escola de Goianinha que desabou, tem escola de Pitangui que desabou. Por que deixou de desabar? Por que não fez assim que assumiu, já que a prioridade seria educação, já que ela é educadora? Por que não fez um levantamento, como é que estavam as escolas do Estado, todas as escolas, e não começou a ter um planejamento de investimento na educação? Eu não acho que ela seja diferente, infelizmente, dos outros governantes. Ao contrário, se o reajuste do PIS, se o PIS é lei e é para ser pago em janeiro, por que precisou uma greve no Estado? Precisou uma greve para parar, para poder ela negociar ainda uma proposta rebaixada. Uma proposta que não contemplava no momento o pagamento da lei que ela mesma foi a relatora. Então não agiu diferente dos outros governos, não. Que todo ano é assim. Para se ter a correção do piso salarial, é preciso greve. Na maioria dos municípios e dos estados. Então aqui sempre foi assim e ela fez a mesma coisa. Eu acho que os aposentados, né, que reclamam dos seus direitos, que ainda não foram contemplados. Inclusive ela aplicou a reforma. Inclusive ela aplicou a reforma aumentando a alíquota, inclusive atacando os aposentados. Que podia ter feito diferente. Podia ter feito diferente do governo Bolsonaro. Aqui no estado ela podia ter feito diferente. Aí alegam que se não aprovasse, não vinha recurso. Não. Podia ter enfrentado o governo Bolsonaro e não ter aplicado. Aplicou pior do que um dos municípios onde a gente dirige. A reforma da Previdência daqui, olha, que os sindicatos lutavam contra a reforma da Previdência, né, do governo Temer, que inclusive vinha lá do governo Dilma. A reforma da Previdência já estava na ordem do dia desde o governo Dilma. E aí, no governo Temer, foi-se contra a reforma da Previdência. E quando o Bolsonaro aprovou, foi aplicada aqui no estado, pela governadora. Poderia ter feito diferente, mas não fez. Portanto, segue. E também a mesma governadora que dizia, né, que os Alves, né, acabou com o Estado, hoje ressurge os Alves, que acabou com o Estado e aí vai reconstruir o Estado? Será que os Alves vai reconstruir o Estado agora? O Estado que eles acabaram? Então, como é que os Alves que já governaram esse Estado, que atacou os direitos da classe trabalhadora, que acabou com o Estado, e a governadora hoje traz de volta, alegando que vai oferecer melhoria. Durante esses 4 anos de governo, o que a gente avalia é que para a educação foi a mesma coisa. Veio entregar notebook agora. Por que não está entregando notebook agora? Porque não entregou em 2020, que foi o auge da pandemia. Às vésperas da eleição, né? Às vésperas das eleições. Interessante. Os professores tiveram que comprar aparelhos tecnológicos em 2020 para poder atender, dar aula em casa, para poder montar a sua aula. Porque um celular nosso, ele não era mais nosso, né? Era um celular para atender a todas as salas de aula. Professor de disciplina, que tem 10, 15 salas de aula, ele tinha que ter um celular só para as aulas. Então, tiveram que comprar. E celular potentes. Uma internet de ponta. Não é uma internet qualquer. É uma internet que a gente usa na nossa casa
ali para conversar. Diferente. Então, tivemos que investir nessa. Por que a governadora, professora, que sabe o que o professor estava passando nas aulas remotas? Inclusive, fomos atacados de vagabundos que não estavam ganhando dinheiro sem trabalhar. Mas a governadora, em momento nenhum, foi para as mídias defender a sua categoria e dizer como é que os professores estavam vivendo nesse período de pandemia, tendo que mudar toda a logística da sua casa e toda a logística da sua vida, principalmente as mulheres professoras, que são a maioria nessa categoria, né? Que tiveram que se virar nos 30 dentro de casa para poder cuidar dos seus filhos, para poder cuidar de sua casa e da aula dentro de casa. Porque uma coisa é eu me arrumar para ir para o meu local de trabalho, né? Deixo minha casa lá e vou. Outra coisa é eu estar fazendo da minha casa uma sala de aula e estar dentro de casa. É muito mais difícil. E então houve um custo muito grande. Aí a governadora agora está entregando notebooks nas vésperas das eleições, né? E quando os professores já voltaram às aulas presenciais. Então, a gente fica analisando. Por que essa governadora não se sensibilizou com os professores em 2020? Né? Pelo menos no meados de 2020. No auge da pandemia, no auge da quando pandemia. Precisava-se mais desses recursos, né? O professor tiveram que... E nem tinham valorização, não receberam nem um centavo a mais, né, para investir. Ao contrário, se endividaram mais ainda para poder garantir as aulas. Porque quem tem compromisso com os estudantes, com a escola pública, são os profissionais em educação. São eles que têm um compromisso. E é verdade. Eles que constroem a escola pública e eles que se doam para a escola pública, né? Ao contrário, muitos investiram foi em escolas privadas, né? Muitos governantes investiram foi em faculdades privadas, em escolas privadas, e não investir em educação pública. A governadora agora está aí com esse programa dos IES, né? Os institutos estaduais, né? Colocando aí como se fosse. Se for igual aos CEPs, as escolas de tempo integral, do que a gente está vivendo, né? Se for naquele modelo, infelizmente, não é educação pública de qualidade.